Pare de olhar para trás. Ah, como é difícil viver esse conselho. Infelizmente, as coisas do passado tomam muito dos nossos pensamentos e do nosso tempo. O pior é que, por mais que pensemos nelas, elas não vão mudar. Então, o que precisamos fazer? Esse será o teor de nossa devocional de hoje. Eu sei que servir a Deus não nos fará caducos e esquecidos de tudo que já aconteceu com a gente. Mas entregar nossa vida e nossos caminhos ao Senhor pode muito bem nos dar esperança de dias melhores e de muitas bênçãos que ainda estão por vir. Existe uma máxima que diz o seguinte: quem dirige olhando para o retrovisor não aprecia a viagem e corre o risco de bater no primeiro obstáculo. E na nossa vida é assim. Se caminharmos preocupados com o passado, vamos perder a dádiva, a alegria do presente e nem sequer vamos aproveitar do nosso futuro, pois corremos o risco de ficarmos doentes, preocupados, ansiosos, deprimidos e desanimados em viver, preferindo a morte e o final de nossos dias. Por isso, olhe para frente. O passado nos serviu de experiência e daqui para frente é só não cometer os mesmos erros para não ter os mesmos resultados. Hoje em nossa devocional vamos falar da mulher de Ló, que infelizmente, por olhar para trás, acabou com sua vida e quase acabou com a sua família. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Clodoaldo aqui, em mais uma devocional, personagens bíblicos, e a personagem de hoje será a mulher de Ló. Vamos ler o texto de Gênesis, mas o tema será Pare de olhar para trás. Texto bíblico, Gênesis, capítulo 19, versículos 24 ao 26. A palavra do Senhor nos diz assim: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Irmãos e irmãs, sabemos que Ló era sobrinho do patriarca Abraão, aquele que Deus chamou de sua terra para iniciar o povo de Israel numa nova terra que Deus iria lhe mostrar. Ló acabou escolhendo a melhor terra para se separar de Abraão, as campinas do Jordão, e ali cuidar do seu gado e da sua família. Só que as pessoas daquela região acabaram se pervertendo no pecado e um grande juízo veio sobre toda aquela região. 2 lugares chamados Sodoma e Gomorra, cidades que viraram adjetivos de perversão e de pecado. Só que antes de destruir essas cidades, o Senhor enviou anjos para avisar a Ló, e era para ele retirar a sua família daquele lugar que seria totalmente destruído por um juízo divino com fogo e enxofre. Tamanha era a perversão daquelas pessoas. Um desses anjos orientou a Ló que saísse dali, porque viria essa destruição e não era para ninguém olhar para trás. Um sinal de que não queriam e nem tinham aliança e nem o coração naquilo que aquelas pessoas estavam praticando. Só que quando eles estavam saindo, a esposa de Ló cismou de olhar para trás e acabou se convertendo numa estátua de sal. Nós não sabemos ao certo dizer o que realmente aconteceu com ela, mas foi muito semelhante ao que aconteceu com toda aquela região, que hoje muitos estudiosos dizem ser o ambiente do Mar Morto, ou Mar Salgado, que é naquela região lá de Israel, e é um grande lago com águas extremamente salgadas, águas que não têm vida, tamanha quantidade de sal ali existente. O que podemos aprender com essa situação é que não podemos caminhar olhando para trás, irmãos. Quando olhamos para trás, podemos enviar uma mensagem de que gostávamos dos erros e pecados que cometíamos antigamente. Em Cristo Jesus, nossa vida se renovou. Nós hoje somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso foi escrito pelo apóstolo Paulo, que também escreveu o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram,
prossigo para o alvo perfeito que é Cristo Jesus. Nós não podemos ter uma vida olhando para trás, com saudade de um tempo que só tinha sofrimento e angústia e lamúria. É claro que todos nós tivemos também coisas boas do passado. Essas sim devem ser lembradas e tidas como experiências marcantes para nós. Mas o que foi ruim devemos deixar para lá, deixar que fique mergulhado no oceano do esquecimento, pois pode muito bem nos trazer os piores sentimentos possíveis e nos atrapalhar a convivência com nossos familiares, com amigos e até na nossa convivência com Deus. Pois muitos ficam revoltados até com Deus quando investem seus pensamentos no passado. Pensam que Deus foi injusto, que isso ou aquilo não poderia ter acontecido em suas vidas, acabam se enchendo de porquês e isso vira murmuração e descontentamento com a vontade do Senhor. Então, não olhe para trás, olhe para os lados, contemple a sua viagem, veja a chegada pela fé. Confie e acredite que o Senhor esteve, está e sempre estará ao seu lado. Coisas ruins aconteceram, mas você não foi destruído. Então Deus preservou a sua vida para você continuar vivendo em sua presença. O que aconteceu de ruim, as feridas que te foram provocadas, as decepções, as lutas e fracassos fizeram parte do seu processo de crescimento. Seja grato por estar vivo e esperançoso que dias melhores você já está vivendo ou ainda vai viver. Pense assim, viva assim e seja muito mais feliz para a glória de Deus. Pare de olhar para trás em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor, nosso bondoso Deus e Pai. Muito obrigado por essa palavra de exortação, Pai. Através do exemplo da mulher de Ló, que nós nem mesmo sabemos o nome, Pai. Mas o Senhor, através do anjo, disse para eles não olharem para trás, não terem saudade daquilo que perderam, meu Pai, mas olharem para a frente, para que pudessem, Deus, confiar no Senhor e não naquilo que perderam, naquilo que estava sendo destruído. Senhor, assim nós aprendemos a não ficarmos olhando para trás. Eu sei, Pai, que talvez o meu irmão e a minha irmã perderam coisas boas, pessoas boas, mas, Pai, nós não conseguimos ter uma vida saudável, salutar, olhando para trás. Vamos acabar perdendo o presente, que o nome já está dizendo, é um presente que o Senhor nos deu. Os dias que estamos vivendo é a graça, é o amor, é o favor do Senhor dado a cada um de nós. E assim também vamos ficar sem esperança no futuro, porque ficamos presos no passado e aí, Senhor, estamos presos no presente e vamos continuar vivendo presos e não teremos um futuro conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, nos ajude a olharmos para os lados, no sentido de olhar para a nossa família, olhar para o que nós temos, para o que o Senhor tem nos dado, olhar para frente, porque é para lá que o Senhor está nos enviando, para a gente não errar a passada, para a gente não errar o caminho, não ter os mesmos erros do passado, porque se ficarmos presos com as coisas, os pensamentos no passado, vamos errar do mesmo jeito, vamos errar da mesma maneira. Então nos ajude a entender que tudo fez parte do processo e estamos crescendo diante do Senhor. Se perdemos alguma coisa, se fracassamos em algo, se nos machucamos, se nos ferimos, Pai, fez parte do processo. Estamos vivos e é isso que importa e olhamos firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso verdadeiro alvo. Assim oramos que a vida do meu irmão e da minha irmã esteja assim também, conforme diz a sua palavra. As coisas velhas se passaram, tudo ficou para trás e tudo se renovou e agora estamos olhando para a frente, seguindo assim, Deus, o seu mandamento, a sua luz, a sua verdade. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém
e amém. Amém, meus irmãos. Espero em Deus que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração e tenho certeza que você conhece alguém que está precisando ouvir uma palavra assim. Compartilhe com ela. Inscreva-se aí nos nossos canais do YouTube, também segue a gente lá no Facebook e no Instagram, tá legal? Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia, na paz do Senhor Jesus.